Boa noite aos queridos que estão chegando. Nós vamos dar mais um minuto e aí iniciaremos a nossa live de hoje, refletindo no assunto que temos feito durante essa semana. Eu irei hoje indicar alguns livros sobre o assunto para que você possa estar lendo e adquirir esses livros que são muito bons, mas eu deixarei para fazer isso no final da live, onde eu estarei mostrando os livros e você, a editora, onde também você pode adquirir esses livros. Tá bom? Nós iremos começar então, já passamos aí 5 minutos do horário previsto para a nossa live e hoje nós vamos falar aí de como começar a tratar, iniciar a tratar a ansiedade. Na live passada, de terça-feira, nós falamos em alguns sintomas, algumas áreas da vida e especificamente em 5 áreas que ela era mais evidente, que se relacionava à ansiedade e à ansiedade depressiva. E aí nós vimos que ela se relaciona e está também tendo indícios nas situações da vida. Falamos também na questão dos pensamentos e nós focamos mais nessa área dos pensamentos. Também depois falamos dos nossos sentimentos, aonde se relaciona e reflete também a ansiedade e a ansiedade depressiva. Depois nós falamos no comportamento e no nosso corpo. Essas 5 áreas nós vimos que estão, então, interrelacionadas, nós não podemos separar nenhuma delas. Nós vimos que nós somos feitos criados por duas substâncias, nós somos compostos de corpo e alma, e isto não pode também ser separado, e é onde vai refletir a também ansiedade ou ansiedade depressiva, como muitos assim chamam. E hoje nós vamos começar então a entender como tratar um início de tratar de uma ansiedade, certo? Então, a título de introdução, talvez nenhum outro problema perturbe mais as pessoas do que a ansiedade ou a preocupação. A ansiedade ela pode surgir repetidamente e nos aborrece diariamente. Ela, ela suga o nosso sono, ela pode também esgotar toda a alegria de uma pessoa, ela exaure a energia de uma pessoa, ela nubla o raciocínio de uma pessoa, ela arruína os relacionamentos também de uma pessoa e piora as indisposições do corpo. Então, tudo isso está relacionado à nossa live, o número 1 da terça-feira. Embora a ansiedade ela seja crônica e incapacitante, muitas vezes, para alguns de nós, é uma importunação aí cotidiana para todos nós. Isso é algo que nós deixamos claro, que todos sofremos em uma vez ou outra, em variados níveis, com ansiedade. Nós vimos também que a Bíblia nos ensina que a ansiedade ela tem 2 sentidos, e eu vou explicar um pouco mais na live de hoje. Esses 2 sentidos, o sentido negativo
e o sentido positivo que ela aparece. Mas o que mais nos incomoda é, com toda certeza, a ansiedade no sentido negativo. Isso incomoda muito e aflige o nosso ser como um todo. Mas como então iniciar um tratamento com a ansiedade? E eu não poderia, em primeiro lugar, dar o princípio de tudo aqui para iniciar esse tratamento da ansiedade, que são as questões com o Deus, nosso Deus, Deus vivo. E depois, no decorrer do nosso estudo, você vai ver também que este é o principal tratamento que devemos fazer. Depois, nós decorremos também para outras questões que talvez sejam necessárias. Mas a cura de Deus, vamos ver, para a ansiedade na Bíblia. E eu gostaria de iniciar nosso estudo, nossa reflexão no dia de hoje, lendo um texto que está em Provérbios, livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 12, no verso 25, que diz assim: A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É correto dizer que Deus entende a ansiedade quando nós lemos a Bíblia, que ela abate o coração, como acabamos de ver em Provérbios 12, verso 25. Então, ao enfrentar a ansiedade, você talvez se sente abatido, tudo parece pesado, tudo parece opressivo, às vezes, muitas vezes, incompreensível e até ao ponto de ficar incontrolável. Mas essa aí é uma descrição que precisa de nós entendermos como é viver sem um relacionamento com Deus. Essa é a descrição de um viver sem um relacionamento com Deus. Nós temos que ter firmado em nossa mente que nós não somos todo-poderosos. Nós não somos oniscientes que conhecemos todas as coisas. Então, sem Deus, a nossa vida ela é assustadora, ela é fora do controle, pois sem Deus nós vivemos, por exemplo, neste mundo no qual coisas ruins podem acontecer e acontecem. Isto é um viver sem Deus. E felizmente, então, Deus ele projetou a cura, uma cura perfeita para a ansiedade. Essa é a boa notícia que nós temos. O homem trouxe isso através do pecado de Adão e Eva, mas Deus trouxe a solução de uma cura perfeita para essa questão da ansiedade. E é em Cristo, há um lugar seguro para onde nós trazer os nossos medos, os seus medos, suas preocupações, digamos assim. Então, Cristo pagou pelos pecados que separavam você de Deus e tornou possível, como a própria Escritura nos diz, possível que nós venhamos a nos achegar a Ele confiadamente, junto ao trono da graça, assim, a fim de nós recebermos aí misericórdia e acharmos graça, meus queridos, para um socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16, nos deixa claro isso. E aí, quando você confia em Jesus para receber o perdão, torna-se um filho amado de Deus. Agora, todas as promessas na Bíblia sobre como Deus cuida dos seus filhos, que são as suas promessas,
elas se definem como sua quando você a inicia a crer em Cristo, a ter a sua vida para glorificar a Cristo. O mundo ainda pode ser um lugar assustador, mas quando você reconhece Deus como Pai celestial, quando você reconhece a Jesus como seu Salvador, pode ter a certeza de que custe o que custar, você será capaz de ir a Deus, você será capaz de ir a Deus para obter consolo, obter ajuda, obter proteção. Ele nunca o abandonará. Não é à toa que Cristo falou em Mateus capítulo 11, verso 22, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, com frequência, nós vimos quando o medo se transforma em ansiedade, nós chegamos à conclusão de que Deus ou não é bom o suficiente, ou não é poderoso bastante para impedir algo que vai acontecer em última instância aqui, digamos. Mas em muitas situações, meus queridos, quando nos vemos ou você se vê ansioso, é porque decidimos que a única pessoa em que podemos confiar para nos mantermos seguros somos nós mesmos. Aí é que está todo o problema. Esses pensamentos de que a única pessoa que eu posso confiar para manter seguro as minhas ansiedades, as minhas decisões, sou eu mesmo, idealizam que Deus é alguém que está desassociado de nós, não trabalha para o nosso bem. Mas ao contrário disso, quando conhecer Jesus como Salvador impede que você se desligue de Deus e em meio aos seus medos, a cruz de Cristo agora prova que Deus é todo amoroso para com você. Que Deus sim pode lhe ajudar nos seus anseios, nos seus medos, nas suas preocupações. Sabe por quê? Porque ele deu a vida por você. E a ressurreição mostra que Deus também é todo-poderoso. Ele derrotou a morte. Então, quando você se sentir ansioso e com medo, em vez de tentar lutar contra os seus pensamentos temerosos sozinho, volte-se para Jesus. Você descobrirá que ele é completamente confiável, muito mais confiável e sem sombra de dúvidas do que você mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para iniciar a tratar uma ansiedade de forma definitiva e não somente paliativa, momentânea, é a cura de Deus para a ansiedade, que está em crer em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, aquele que traz conforto e que nos alivia de todas as nossas perturbações e anseios. A segunda coisa que nós temos que fazer para iniciar esse tratamento contra a ansiedade é que você deve confiar no Deus que cuida de você. Confiar nesse Deus que cuida de você. O apóstolo Pedro, ele disse aos cristãos que estavam enfrentando o sofrimento para que eles lançassem sobre Deus toda a ansiedade, porque Deus estava cuidando deles. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7. Pedro diz isso. Lançai sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Em toda a parte que você olha na Bíblia, Deus está oferecendo essas figuras de palavras que descreve como ele cuida do seu povo. Por exemplo, de acordo com o Salmo 91, Deus é o nosso refúgio
e fortaleza. Então, salvando-nos de nossos inimigos, ele nos abriga debaixo das suas asas, como o Salmo fala, nos ajudando a não temer. Já que ele está conosco, nós devemos clamar a ele. Quando clamamos a ele, ele sim, assim, nos socorre. Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que Deus é capaz de salvar aqueles que se achegam a ele. Você e eu podemos nos achegar ao Senhor, confiar nele de todo o nosso coração, porque ele cuida de nós. Isaías capítulo 40, verso 11, nós aprendemos que Deus cuida de nós como um pastor amoroso. Ele recolhe nós aos seus braços, ele leva nós junto ao seu peito e nos guia mansamente. É maravilhoso isso. Quando você estiver com aqueles gatilhos que nós falamos lá na live número 1, terça-feira, sobre aqueles gatilhos que provavelmente refletem e se relacionam com a ansiedade, você chegar e confiar em alguém que recolhe aos seus braços, que junta ao seu peito e lhe guia mansamente, que é o Deus Criador Todo-Poderoso, isso é maravilhoso. E mesmo no vale da sombra da morte, Salmo 23, mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus está conosco. Então Deus realmente se importa com seus filhos. Então a próxima vez que você estiver com muito medo, e em vez de tentar entender ou tentar lidar com os seus medos por conta própria, volte-se para Deus, que se importa com você, peça ajuda a Ele. Às vezes, não somente tememos que Deus não cuide de nós, ou não tenha interesse no melhor para nós, como também temos medo de que Ele não seja grande e poderoso o bastante para intervir nesses problemas que sofremos. Isaías capítulo 40, ele usa uma bela linguagem para nos ajudar a entender quão maior do que Deus é de nós. E aí descrevendo lá como aquele que tem o mundo em suas mãos, chamando as estrelas pelo nome, dando força ao fraco. Na próxima vez que você tiver amedrontado, ansioso, com medo, preocupado, vá lá fora e olhe para as estrelas. Lembre-se de que Deus que criou as estrelas e sabe o nome delas, ela cuida, ele cuida de você. Então, a maior cura para a ansiedade, o princípio de tudo, é aprender a confiar nesse Deus que é bom o bastante para se importar com o seu medo e o seu medo mais complexo. E também ele é grande bastante para libertá-lo de qualquer mal que possa vir a machucá-lo. Isso, meu querido, isso significa que nunca acontecerão coisas ruins a você. No entanto, em Jesus Cristo, Deus cuidou do nosso maior e real perigo, a separação dele. Ele também redimiu o nosso sofrimento. E mesmo quando luta com medo e ansiedade, você estiver, lembre-se de que Deus está com você. É por você que ele planeja usar o seu sofrimento para ajudá-lo a experimentar o amor dele de uma forma ainda mais pessoal, enquanto o faz crescer para ser mais parecido com Cristo. Existe um livro muito bom que eu queria indicar até para vocês lerem,
Elizabeth Elliot, O Sofrimento Não É em Vão. Esse livro é espetacular, porque nós vimos nesse livro, você pode ler nesse livro e você vai ver que o sofrimento é Deus querendo assim nos ajudar a experimentar o amor dele e de uma forma mais pessoal nos achegarmos a ele, aprendermos muito com ele. Bom, a cura de Deus para a ansiedade, nós vimos que devemos confiar no Deus que cuida de nós, mas também nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Este é o princípio do tratamento da ansiedade. Eu pontuo mais uma vez aqui. Se você não tiver esse princípio de tratamento da ansiedade em Deus, nas Escrituras, você vai sempre tratar a sua ansiedade de forma paliativa, ou você vai buscar meios que você vai lidar com o resto da vida para aqueles meios. O princípio de tudo é isso. Depois vem o restante. Então busque a Deus em primeiro lugar. Jesus disse que o cuidado de Deus, com Mateus capítulo 6, verso 25 e a verso 34, nós vemos Jesus falando deste assunto muito claramente. Você deve conhecer esse texto, mas eu gostaria sim de lê-lo para nós esclarecermos algumas coisas a respeito dele. Eu vou ler do verso 25 ao 34, Mateus 6, diz assim: Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, Jesus disse que o cuidado de Deus para com os pássaros, para com as flores, não é nada em comparação a quão importância, a quão amor ele cuida de nós. Na próxima vez que você vir um pássaro, pare e pense em como Deus providencia o alimento para ele. Na próxima vez que você vir uma flor, pare e pense como Deus providencia vestimentas para ela. Jesus usa esses exemplos simples para nos mostrar que a vida vai muito além das coisas com as quais nos preocupamos, como comida, como roupa, ou até mesmo recebermos cuidado de maneira de pensarmos ser melhor. Jesus nos diz para buscar a Deus, buscar o seu reino, buscar a sua justiça em primeiro lugar, confiando nossos problemas
e nossas vidas a Deus. Quando estamos sobrecarregados, com ansiedade, normalmente estamos fazendo o contrário disso. Nós estamos nos preocupando com as nossas vidas e receosos de que as coisas não deem certo. Nós tentamos descobrir como assumir o controle, porque não confiamos em Deus para providenciar o que acreditamos ser o melhor para nós. Então, em vez disso, tentamos ansiosamente imaginar como cuidar de nós mesmos. Ficamos convencidos de que sabemos o que é melhor para nós. Mas mesmo quando fazemos isso, no fundo nós sabemos que não somos nem fortes, nem sábios o bastante para compreender a vida por conta própria. É muito melhor ir a Deus e pedir-lhe ajuda. É exatamente isso que Pedro nos incentiva a fazer. Pouco antes dele dizer para lançarmos as nossas ansiedades sobre Deus, ele nos chama a nos humilharmos e permitirmos que Deus esteja no controle de todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 5, agora no verso 6. Saber quão bom Deus é. E, meus irmãos queridos, Ele é capaz de realizar um plano perfeito para as nossas vidas. Ele permite-nos lançar as nossas ansiedades sobre Ele, em vez de tentar carregá-la sozinho, como várias vezes talvez você tenta. Não faça isso mais. Lance as suas ansiedades, suas preocupações, seus medos em Deus. Confiamos que Ele nos ama e que fará somente o que é melhor para nós. Veja só, o objetivo do adversário das nossas vidas, Satanás, é tentar convencer de que Deus é um centralizador, que recusando-se compartilhar e mantendo todas as coisas para si mesmo. E Pedro, ao contrário disso, nos estimula a lutar contra o que Satanás tem arquitetado, por meio da nossa humildade e da nossa disposição de receber um plano de Deus em nossas vidas. Ainda que isso venha a incluir o sofrimento. E a passagem termina com um lembrete de que Deus é todo-poderoso e tem o controle definitivo sobre nós e sobre as nossas vidas, tanto agora como na eternidade. Nós podemos confiar nele. E em meio ao sofrimento, porque ele mesmo há de nos aperfeiçoar, há de firmar, de fortificar, de fundamentar nosso descanso nele. Como filho amado de Deus, então você tem o acesso a todo tipo de assistência que o ajudará a entender e solucionar a sua ansiedade. Esse é o princípio do tratamento da ansiedade. Cura que vem de Deus para a ansiedade, confiar em Deus que cuida de você, buscar a Deus em primeiro lugar. Mas, andando um pouquinho mais, nós quero deixar claro uma coisa, que nem sempre é fácil saber o que alimenta os nossos pensamentos de ansiedade. Porém, o olhar de perto, como eu falei na live anterior, olhar de perto, fazer um autoexame nosso, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos,
das nossas crenças, é o que está por trás da ansiedade que você pode passar. Isso pode ajudá-lo a se voltar mais rapidamente para Deus. Antes que você fique sobrecarregado com essa experiência, e aí o que pode estar por trás de sua ansiedade, de seu medo, pode ser assustador. Pensar em observar mais profundamente as coisas que o fazem sentir ansioso e temeroso. No entanto, eu quero lembrar você de uma coisa. Que Deus deixou em sua palavra, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 15, ele nos diz assim: não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Isso é incrivelmente fortalecedor, meu querido. Embora você possa sentir-se como escravo do seu medo, em Cristo você foi libertado do medo e feito filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus habitando em você, dando-lhe o poder de levar cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Mas para que isso aconteça, você tem que confiar no Deus que cuida de você. Você tem que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você tem que crer na solução para todas as enfermidades que causaram o pecado. Cristo Jesus como Salvador. A ansiedade, ela só aponta para aquilo que você mais quer. Olha só, o medo, ele está relacionado ao desejo. Então, o que você teme pode dizer muito sobre o que você mais quer. Quando os nossos desejos eles assumem o centro do palco em nossas vidas, a essa altura, quando assume esse centro do palco, os desejos, nos desviamos da confiança que temos em Deus e colocamos em lugar a qual ele não pertence. Quão bom e melhor, meus queridos, é você voltar-se para o Deus vivo. Aquele que se preocupa conosco mais do que as flores e pássaros. Voltar-se para Deus em arrependimento e confiança. É por causa de Jesus que o Pai Celestial nos perdoa livremente e lhe dará boas-vindas, digamos assim, como seus filhos. Você também, que está me ouvindo, ou você também pode voltar-se para Jesus, afastando-se de qualquer outra coisa que tenha considerado mais importante que ele. Então você pode pedir-lhe perdão e fé. Você pode chegar a ele e pedir: perdoa-me, Senhor, porque eu não confiei em ti, porque eu dei mais ênfase aos meus desejos, às minhas preocupações e não confiei em ti. Peça fé a ele. Ele o ajudará. Não se sinta desencorajado se tiver de fazer isso várias vezes durante o dia. Faça várias vezes durante o dia. Sempre que os seus medos e desejos apertarem o seu coração, Jesus o ajudará quando você for a Ele. Com Ele, sempre há misericórdia e graça para os tempos de necessidade. Com Ele, sempre há alívio para a sua ansiedade. A ansiedade aponta para aquilo que você realmente quer, a ansiedade aponta para aquilo que você realmente crê. Independente do que você afirma crer sobre Deus e o cuidado dele, a sua ansiedade
ela vai destacar o que realmente lá no fundo é a sua crença sobre Deus. Preste atenção nisso. A ansiedade, ela sempre está ligada à convicção de que algo vai acabar mal. A ansiedade é assim. Em geral, meus irmãos, as pessoas não se sentem ansiosas sobre coisas que acreditam que darão certo. Elas estão ansiosas porque algo vai acabar mal. E assumir o pior sobre uma determinada situação é projetar, digamos, um futuro na qual Deus nem é soberano e nem é bom. Isso é essencialmente incredulidade. Essencialmente incredulidade. E quando você perceber que não acredita que Deus está com você e o ajudará, pare para lembrar a si mesmo do verdadeiro caráter e da presença dele. Volte a todos os relatos de como Deus cuida dos seus filhos na Bíblia. Eu não vou pontuar aqui porque são vários e vários e vários. Em vez de ficar cheio de medo, rejeite a sua incredulidade e peça o dom da fé. E o Espírito usará o seu arrependimento para transformar o seu desejo por controle e seu medo de não tê-lo em uma submissão voluntária ao plano redentor de Deus na sua vida. Quase acabando. A ansiedade aponta também para o que você realmente pensa. Jesus prometeu que a sua morte e a ressurreição fazem tudo novo. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Então isso inclui a nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo também convida os crentes a se apresentarem a Deus com sacrifício vivo, permitindo que as suas mentes sejam renovadas pelo meio da graça que está disponível com relacionamento com Cristo Jesus. Se você luta contra a ansiedade e o medo, então sabe que seu pensamento ele tem de mudar. Temos de pensar cada vez mais no que é bom e aceitável a Deus. Muitas coisas que são cogitadas nos períodos de ansiedade e de grande pânico não são boas nem aceitáveis. São medos e preocupações, queridos, que são baseados na suposição de que Deus não é todo-poderoso, que Deus não está no controle e não cuidará de você ou de suas inquietações de maneira que você deseja que Ele faça. Nossos pensamentos e ansiedades nos inquietam e carecem de uma perspectiva eterna que leve em consideração a glória a que estamos sendo chamados e para a qual, assim, Cristo nos tem preparado, apesar das nossas lutas aqui. Então, como levar esses pensamentos cativos a Cristo? Você pode começar avaliando seus pensamentos para perceber se eles vêm de Deus ou do pai da mentira. Por exemplo, se você está preocupado com algo lá no futuro, pergunte a si mesmo se Deus quer que se preocupe com o futuro. Não. Ele quer que você confie nele só hoje. Mateus capítulo 6, nós acabamos de ler o verso 34, que diz assim: portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, você, quando pensa nisso, você pode ocupar a sua mente com o que sabe ser verdade sobre Deus. Se Ele se importa com você, Ele nunca o deixará ou abandonará. Você deixa de ser enganado
em seus pensamentos quando você crê nisso. Caminhe em direção ao que é verdadeiro, o que é puro, o que é respeitável. Faça isso, meu querido, minha querida. Traga os seus pensamentos a Cristo e peça o seu Espírito para ajudá-lo a discernir o que vem dele e o que não vem dele. E quando você perceber a falta de confiança sua nele, peça perdão e ajuda de Jesus. Outra maneira de treinar a sua mente é usando louvor. Em vez de permitir o mesmo ciclo de pensamentos em sua mente, ouça as palavras de Deus em forma de música. Você pode até cantar junto. Compreender que o seu futuro não se encontrar nas, nas mãos de Deus é um erro intolerável. Intolerável. Enquanto então, meus queridos, a sua perspectiva ela começa a mudar, você é capaz de começar o tratamento da ansiedade de forma bem definitiva. Você começa a, quando dar aqueles gatilhos que eu falei na live 1, da ansiedade depressiva, do medo, da preocupação, da perturbação, quando aqueles gatilhos de pensamento, situações de vida, comportamento, sentimentos, corpo, você já está ciente que você tem que colocar todas as suas ansiedades diante de Deus. Temos algumas maneiras práticas de lidar com a ansiedade. Eu queria deixar em breves minutos, e já estamos finalizando aqui. Ansiedade e pânico são problemas práticos. Você se preocupa com problemas reais em sua vida real. Se você vai trabalhar com a questão da ansiedade, você precisará aplicar essas verdades bíblicas a questões específicas diariamente. Por exemplo, Provérbios 28:1 diz que nós podemos estar cheios de ansiedade por causa de pecados não confessados. É importante, assim, que você se der conta que lidou com algo de forma que não honra a Deus, manter breves relatos de pecados para confessar eles a Deus e se arrepender. Entregue o controle a Deus. De qualquer maneira, é Ele quem está no comando de tudo. E muitas pessoas que estão carregadas de ansiedade, elas lutam com a tentativa de controlar, de manipular a situação. Porque querem garantir que as coisas irão funcionar de modo que mantenha a salvo dos perigos que ali elas percebem. É importante avaliar cuidadosamente quando você tem tentado manter as coisas sob controle e dentro da sua agenda. As pessoas tendem a ficar ansiosas quando acham que estão em risco de não cumprir a sua vontade, a sua agenda. Então, quando você se der conta de que isso está acontecendo, faça a sua oração como Jesus fez no jardim de Getsemane. E diga para Deus: não se faça a minha vontade, e sim a tua, ó Senhor. Você tem que ter ajuda de alguém. Se você não consegue observar essas questões de pensamentos, de situações, procure um conselheiro, procure o seu pastor, procure um irmão que conheça as Escrituras para poder lhe aconselhar de forma devida. O aconselhamento bíblico, eu repito novamente, o aconselhamento bíblico,
Ele é a melhor coisa, a melhor solução, melhor dizendo, para você lutar, tratar as suas ansiedades. Faça isso. Procure ajuda. Procure ajuda nas Escrituras, procure ajuda de um conselheiro bíblico, procure ajuda do seu pastor. Se você que está nos assistindo ainda não congrega em alguma igreja, não sabe nem por onde começar o início desse tratar a ansiedade verdadeiramente pelas Escrituras, procure uma igreja séria, procure um pastor que possa lhe ajudar a lhe mostrar o que a Bíblia ensina para lidar, tratar com a ansiedade. Você vai ver que o restante desse seu tratar, ele vai ser muito mais suave. Talvez você não continue em outro processo, e sim defina o processo melhor no aconselhamento bíblico. Eu não estou colocando que talvez você não precise de um outro processo. Mas o princípio, o começo, o fundamental para você tratar a sua ansiedade, sem sombra de dúvidas, é as Escrituras. Então, busque alguém que possa lhe ajudar. Primeiramente, a Deus. Saiba que você tem um Pai Celestial amoroso, pode esperar que Ele espere os seus clamores, que você pode esperar dele o auxílio, que vocês serão ouvidos e você pode esperar pelo livramento das ansiedades que tomaram a sua vida. O próprio Cristo nos ensina e nos chama para isso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu encerro o assunto desta live agora. E eu vou querer também indicar alguns livros que eu estou usando para nós estudarmos aqui. Você pode adquirir esses livros, tem alguns que são muito interessantes para você tê-los na sua biblioteca e também lê-los, certo? Perguntas, se você tiver dúvidas, por favor, coloque no chat, nós estaremos respondendo. Se você tiver agora e eu puder responder, estarei também à disposição. Deixa eu indicar alguns livros aqui. O primeiro que eu queria indicar para você é esse de John MacArthur, Abaixo a Ansiedade. Então, aqui você encontra recursos bíblicos para vencer o inimigo constante que nós estamos falando da ansiedade. É um livro ótimo, é da editora Cultura Cristã. Tem um outro livro também que foi lançado pela editora já faz algum tempo, do David Murray, Dr. David Murray, foi lançado pelo Projeto dos Puritanos. Crente também tem depressão. É um livro ótimo que você pode estar adquirindo. Na verdade, é um livreto, mas riquíssimo, riquíssimo em seu conteúdo. Bom, temos outro livro também da editora Os Puritanos, A Enfermidade na Vida Cristã. Ele trata de várias enfermidades e como lidar com elas, né, como buscar consolo nessas enfermidades com as Escrituras Sagradas. Tenho outros aqui, que é a Depressão e Graça também, do Wilson Forte Júnior, da editora Fiel. Ele vai falar mais especificamente sobre os casos de depressão nas Escrituras. Tá bom? Depois, outros mais focados ao aconselhamento, que aí eu apresento para os irmãos amanhã na nossa última live a respeito da ansiedade.
certo? Eu gostaria de me despedir de vocês orando ao nosso Deus, para que Deus lhe dê esta confiança nele, esta fé de largar, entregar, colocar diante dele seus medos e anseios, assim como Pedro nos ensina na sua primeira carta. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, gratos porque o Senhor nos deu o principal motivo, remédio, condição de lutarmos contra a ansiedade. Cristo Jesus, que levou sobre si as nossas chagas e nos fortalece para confiarmos em Ti. Nos deu também o Teu Santo Espírito para habitar em nós. Ó Deus, nos abençoa todo dia a sabermos lidar com as ansiedades das nossas vidas. Quando aqueles gatilhos que nós refletimos aqui da ansiedade vierem, o Senhor nos faça combater ela, principalmente, Senhor, com a tua palavra, que é inerrante, que é a verdade, que transforma vidas. Se alguém nos assiste, Senhor, neste momento, e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, ó Deus, derrame graça, dê condições para que ele venha assim ter, Senhor, também esta bênção que é te procurar nas tuas escrituras. Eu oro em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, encerro por aqui a nossa live de hoje. Amanhã eu encontro você novamente aqui às 20h30 para nós encerrarmos essas 3 lives a respeito do assunto ansiedade. Amanhã nós vamos falar um pouco mais a continuação desse tratamento sobre a ansiedade. Certo? Eu agradeço a você que esteve conosco e tenha uma boa noite na paz do nosso Senhor. Deus abençoe a cada um.